que você puder, dando um brado de vitória, glorificando o nome desse Deus. Eu creio, Pai. Eu creio que é noite de nos refugiarmos em Tua presença. Eu creio que é noite, Senhor, que cadeias serão quebradas, grilhões despedaçados. E vidas que estão aqui nessa noite restauradas para a glória do Teu nome. O Teu nome, Jesus, é o Teu nome. Nome que tem força, nome de poder, cujo nome é a honra, a glória. Nós nos prostramos, Deus, diante da Tua soberania, da Tua majestade, Pai. Pois somos pó, Senhor, somos tão pequeninos. Não há um só que o Senhor não conheça. O Senhor conhece cada um de nós. Estamos, Senhor, na palma das Suas mãos. Ah, Jesus, nos colocamos agora, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, diante da Tua presença, Pai, e pedindo humildemente, Senhor, por misericórdia e graça, essa que nos alcançou hoje. Ministra no nosso coração, Pai. Fala conosco, Jesus. Pois, Senhor, muitos de nós lutou hoje para estar aqui, Pai. E vencemos, aleluia. Por isso estamos aqui. Vencemos, Senhor, as dores, vencemos o cansaço, vencemos o desânimo. Ah, Deus, estamos aqui, Pai. Ministra o nosso coração e fala conosco, em nome de Jesus. Que você possa dizer amém. Que você possa dizer graças a Deus. Você veio aqui por causa de Jesus. Então você não vai sair daqui como você entrou. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos permitir que o Espírito de Deus, Ele venha falar conosco. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Amém? Quem achou, dá um glória a Deus. Ei, Jesus. Quem almoçou hoje diz amém. A comida te fortaleceu, não fortaleceu? Romanos capítulo 5. Todos acharam? Amém? Vamos ler do verso 3 em diante. E diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a... Ih, pastor, acho que ninguém achou não, hein? Quem achou, dá um glória aí. Eu quero ler junto com você, amém? Vamos lá então? Para o ensaio foi bom. Romanos 5, 3. Solta a voz aí. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Você pode repetir essa palavra? Esperança. Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos falar mais uma vez. O Espírito de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra de Deus nos garante isso.
E nesse momento que vamos ouvir a palavra, Deus, Ele se revela a nós através da palavra. Eu creio que assim como Deus, Ele vai falar comigo, Ele já está falando comigo, Ele quer falar com você, com cada um de nós. Então rasgue o seu coração agora. Senhor Jesus, nós entramos mais uma vez em Tua presença. Ah, Deus, às vezes nós não achamos nem as palavras, Senhor, elas nos faltam, mas até o nosso silêncio o Senhor entende, aleluia. Oh Espírito Santo, amado, glorioso, pois o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Fica conosco, conduz agora, Jesus, pois a Tua palavra é vida. Que haja vida nessa noite em nós, uma vida, Senhor, que venha, Senhor, nos sacudir espiritualmente, Senhor, tirar toda frieza, toda mornidão, Senhor, e aquecer o nosso coração, Pai. Aquecer o nosso coração, Espírito Santo. Ah, Jesus, queremos, como diz esse fundo, viver algo novo, Senhor. O novo de Deus que se revela a cada dia a nós, pois o Senhor faz tudo novo a cada manhã, com as suas misericórdias que se renovam. Revela-te a nós, Pai. A esse, a essa que está nos ouvindo, talvez de longe, mas não importa, pois o Senhor é Deus de perto, Deus de longe. Mas eu creio que nessa noite o Senhor vai honrar todos aqueles, Senhor, que passaram por cima das adversidades e chegaram a esse lugar chamado casa de oração. Eu creio, Pai. Ah, Jesus, opera, Senhor. Fala conosco, fala com aquele, Senhor, que está longe. Assim, Senhor, como durante essas semanas eu estava lá do outro lado, Senhor, e meu coração queimava, mas lá onde eu estava eu senti a Tua presença, eu senti o Teu Espírito, eu mergulhei nas Tuas águas, Senhor. Eu não deixei de vir porque eu não queria, Pai. E o Senhor sabe. Ah, Deus, aqueles que não vieram porque não quiseram, Senhor, mas que o Senhor faça inflamar os seus corações, arder os seus corações, Pai. Um incômodo inexplicável, Senhor, para que eles queiram mais de Deus. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor. Move Tua presença aqui, Espírito Santo. Move. Em nome de Jesus. Pedimos agradecidos. E você que crê, diga amém. Diga glória a Deus, amém. Amém, igreja. Aleluia. Podem sentar, queridos. Eu acho que nunca houve uma época tal que se falasse tanto em tribulação, adversidades. Se nós formos perguntar aqui, quem passa por lutas, eu acho que todos levantarão a mão. Estou errada? Sim ou não? Uns lutas na área financeira, outros na saúde, outros familiar, outros na vida espiritual. Mas todos nós passamos por lutas. E Jesus Antônio nunca disse para nós que nós não teríamos. Ele nunca nos enganou. E nós sempre batemos nessa tecla. Porque nós não somos aquele tipo de igreja que vai dizer para você que sua vida vai ser só vitória. A vitória, ela vem pelo nome de Jesus, amém? Amém, igreja?
Mas essa vitória, ela é conquistada arduamente. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz aqui para nós, onde nós acabamos de ler, também nos gloriamos nas tribulações. Você sabe o que é uma tribulação? É uma situação de aflição, é uma situação de tormenta, de dificuldade. É uma situação que nos ocasiona dor, que nos ocasiona tristeza. É uma situação que nos atinge, ela pode nos atingir em qualquer momento da nossa vida. Talvez você diga assim: mas está tudo bem comigo. Não, irmã Andréia, está tudo bem, na minha vida está tudo bem. Glória a Deus por isso, amém? Como hoje, a irmã Roberta saiu e quero dizer para você que tem lugar para você. O grupo de evangelismo hoje saiu pelas ruas para falar do amor de Jesus. Essa igreja vai retomar tudo aquilo que durante a pandemia ficou parado. Quem dá um glória a Deus aí? Você faz parte dessa retomada. Amém, queridos? Tem lugar para você trabalhar. É no grupo de visita, você gosta de visitar, você tem um chamado para visitar. Tem lugar, querido. Você tem chamado para evangelizar, você tem chamado para ajudar no ministério infantil. Está precisando de vidas para ajudar, quem diz amém? Porque uma igreja que não cuida dos seus pequeninos, ela não vai ser igreja amanhã. Os pequeninos de ontem, quando nós começamos, são a igreja de hoje, que está dando frutos. E assim nós vamos caminhando. Essa geração que começou, que por um acaso é a minha, estamos ficando velhos, hein, obreira Roberta? Oh, Jesus! Ontem nós estávamos ali no nosso primeiro PG desse ano, na casa do irmão Douglas e da irmã Maiara. E aí encontramos com... Eu até falei com a irmã Roberta, por que chama o Felipe de manga, gente? Por que chama o menino de manga? Será que ele gosta muito de manga? Mas a irmã Roberta me disse por quê. Vou contar para vocês não, vou dar spoiler não. Mas aí o Felipe falava, gente, eu lembro daquela salinha do lado da igreja que enchia de criança. Eu falei, faz isso não, Felipe. Me lembra que eu estou ficando velha, não, filho? E ele lembrava quantas crianças essa igreja sempre amou e zelou pelos pequeninos. E que de geração a geração isso não mude, com cada liderança que Deus levantar, amém? Amém, queridos? Mas, em meio a todas essas coisas, será que os pastores, os líderes, os obreiros, nunca passaram pelas tribulações, pelas adversidades? Será que as tribulações da vida nos impedem de trabalhar para Jesus? O que você acha, sim ou não? O apóstolo Paulo foi um homem que passou por muitas tribulações, consequências das perseguições que ele fazia. O apóstolo Paulo perseguiu por achar que estava zelando pela palavra, que estava zelando pelo nome de Deus, até que ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. E o Senhor disse que Paulo aprenderia o que era sofrer pelo nome de Cristo Jesus. Sabe, queridos, e o apóstolo Paulo aprendeu. E deixa aqui para nós então em Romanos, dizendo que a tribulação, ou seja, esse momento adverso, esse momento que nos traz tristeza, angústia, dor, esse momento que vem desafiar muitas vezes a nossa fé,
Eu diria mais, não apenas desafiar, Camila, mas nos provar na fé. Quem quer ser um obreiro aprovado de Deus, dá um glórias a Jesus. E Jesus, eu vou sair correndo, hein? Misericórdia. Esse glória aí. Quem quer ser um obreiro aprovado para Jesus e para a glória de Deus, dá um amém. Ah, Carlinha, tá melhorando. A nossa vida aqui, queridos, ela é para a glória do Senhor Jesus, amém? Porque a palavra mesmo diz que nós podemos ganhar o mundo inteiro. Mas e se perdermos a nossa alma? Não adianta nós ganharmos todo o mundo se nos afastarmos da presença de Jesus, o nosso Senhor. E o apóstolo Paulo, então, ele vem e traz ao nosso coração que a tribulação, e aí nós pensamos, será que isso é possível? Parece tão controverso, Carol, como que a tribulação, como um momento de adversidade, como um momento, Aline, de dificuldade, pode trazer paciência ao coração do homem, Carla? Como é que um momento difícil, que às vezes a gente chora, que às vezes, Antônio, a gente se derrama na presença de Deus e diz auxiliadora, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei para onde ir. Como que nesse momento a gente alcança paciência? A paciência que nos faz controlar as emoções, a paciência que nos faz esperar. E aí eu pergunto, nessa geração tão imediatista, Marcele, quem gosta de esperar, irmão Geraldo? Ninguém, é verdade. Ninguém gosta, irmã Laíde, do momento da espera. Quando você marca com alguém, os atrasados aí. Ontem eu brincava com Douglas. Eu falei, ó, Leozinho falou que já está vindo, mas se ele falou que já está vindo, ele deve estar saindo de casa agora. Aí Maiara falou assim, tia, a gente também está acostumado a fazer isso. Eu falei, ô Jesus. Quando você marca com alguém, você gosta de esperar? A gente não gosta, né? A gente vai ficando o quê? Impaciente, não é verdade? Vai dando uma impaciência, como o pastor Marcos ontem disse, uma gastura. E às vezes nós estamos assim, quando nós estamos esperando a bênção chegar. Mas o apóstolo Paulo, ele é claro conosco, ele diz, a tribulação produz paciência, e a paciência produz o quê? Experiência. Sabe o que a experiência me remete, Aline? Maturidade, crescimento, Carla. Deus não quer que nós continuemos meninos na fé, inconstantes, que uma hora a gente está bem, uma hora a gente está mal, uma hora a gente quer, outra hora a gente não sabe se quer, uma hora a gente está frio, uma hora a gente está morno. E Deus diz que nós não podemos ser frios nem mornos, nós temos que estar quentes na presença de Jesus. E essa experiência que a tribulação, Antônio, ela vem trazer a nós, não é para que nós nos acostumemos aos desertos, não. Pelo contrário, o Senhor Jesus quer que nós passemos por ele, mas para sairmos aprovados. O deserto não é o nosso lugar, mas é importante para aprendermos. Você entende isso? Diga amém. E a palavra do Senhor, ela vem nos esclarecendo, então, que essa experiência que nos traz até chegar à esperança, e a nossa esperança tem nome, e esse nome é Jesus, o Filho de
de Deus. E nessa noite nós podemos clamar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você está passando pela adversidade, você está passando pela tribulação, ou talvez, como alguém disse hoje no evangelismo, né, irmã Roberta? Precisa orar não. Como é que foi? Está tudo bem. Está tudo bem, graças a Deus. Eu diria assim: pode orar, irmã. Pode orar, que oração nunca é demais. Mas graças a Deus, se alguém acha que não precisa de oração, né? A esperança que nos está proposta, ela foi declarada a nós, Antônio, dizendo que nós não estaríamos sozinhos, que nós teríamos alguém para cuidar de nós até a consumação dos séculos, que nós teríamos, irmã Rosângela, alguém para estar conosco todos os dias, ou seja, no dia da angústia, no dia da tribulação, no dia da tua dor, no dia da tua tristeza, porque esses dias vêm. E como o pastor ontem falava ali, tem dias que a gente não tem nem mesmo vontade de orar. Verdade ou não, Carla? Tem dia que a gente luta contra o nosso eu, a nossa carne, porque a nossa carne fala assim: não ora, não adora, não busca. Mas se nós cremos na palavra de Deus, nós vamos lutar contra a nossa carne e vamos orar assim mesmo, mesmo não sabendo o que dizer, Carmen. A gente vai aos pés do Senhor. E conforme aqui no dia da consagração, há dias que a gente se sente um caquinho. Quem já se sentiu assim? Sabe quando Deus quebra o vaso? O vaso, quando está quebrado, ele se torna o quê? Pedaços, não é não, Marcele? Cacos. Já se sentiu assim, Leozinho? Como um caco? Que Deus tem que pegar o caco e refazer de novo? São aqueles momentos que a angústia vem e que o inimigo das nossas almas quer jogar na nossa mente as incertezas. E aí a gente corre para onde, queridos? Para a palavra de Deus que não muda, e diante desse Deus que é imutável, aleluia, e que traz a nós a esperança e a certeza de que Ele é fiel para cumprir tudo aquele que Ele diz fazer. Mas Ele não quer, Carol, que nós venhamos adorá-lo porque Ele prometeu alguma coisa a nós. Não, Ele quer que nós adoremos porque nós reconhecemos quem Ele é. Ele é Jesus, o Salvador, o Mestre, o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, que tira os meus pecados, os teus pecados. E nesses momentos que a gente não sabe bem o que fazer, que nós não sabemos, mas como assim? A tribulação vai trazer a mim a paciência ela vai me deixar experimentado nas adversidades da vida, até que produza em mim a esperança. E a palavra de Deus acompanha e não feche a sua Bíblia, por favor. A palavra de Deus em Romanos 5:3 diz: pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A esperança que você pode confiar, a esperança que você pode se gloriar, é a esperança da glória de Deus, que está proposta para cada um de nós. Você crê nisso? Diga amém. Jesus, Ele nos colocou essa glória, a glória que Ele conquistou. E a palavra do Senhor diz, abra em Romanos capítulo 8, não feche a sua Bíblia, nós vamos passear por ela. A palavra do Senhor em Romanos 8 diz: porque para mim, versículo 18, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Oh, aleluia. Se fosse você, eu dava um glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E o versículo 24 vai nos dizer: porque em esperança somos salvos. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Pastor. Deixa eu perguntar de novo. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Amém. Você é salvo. A maior riqueza que pode haver é a riqueza da salvação. Mas para que você continue salvo, você deve perseverar em se manter na presença de Jesus. E aí o apóstolo Paulo diz para nós: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Como é que você espera o que você não vê, Camila? Como, irmão Davi, que nós vamos esperar aquilo que não vemos? Em Hebreus vai dizer que a fé é aquilo que não se vê, mas a certeza do que se espera. Porque nós esperamos, porque cremos no sobrenatural de Deus. Amém? É pela fé. A fé é essa certeza. A certeza é a convicção. E se você é convicto dos princípios de Deus, arraigados, alicerçados no seu coração, no momento da tribulação, da adversidade, Aline, você vai saber que você pode clamar, que Jesus vai estar ouvindo você. Ainda, Léo, que ele não declare uma só palavra, ainda que ele não diga nada, ainda que ele esteja em silêncio, ele está te ouvindo. E no momento oportuno, ele vai enviar a resposta que eu e você precisamos. Mas é necessário, irmão Geraldo, perseverar. Sabe o que é perseverar? É não desistir, Marcelo. É não recuar. É não parar. É continuar prosseguindo nessa certeza de que Jesus, Ele nos ama. Pois a palavra do Senhor diz, ainda em Romanos 8, no capítulo 26, e da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aleluia. E aquele que examina os corações, quem que examina o seu coração agora, nessa noite? Quem examina o seu coração? O Senhor, Ele está aqui, amém? E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Ah, queridos, a palavra de Deus nos deixa tantos exemplos. Todas as coisas contribuem, elas colaboram para o meu bem, para o seu bem, ainda que nós não entendamos as tribulações desse tempo presente, ainda que não entendamos as adversidades, mas se confiamos no Senhor, nós não vamos parar. Abra aí a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5.
Livro de Marcos, capítulo 5, a palavra do Senhor nos diz, no versículo 21, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome, Jairo. Só um achou, Jesus amado. Por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Jairo se prostrou diante do Senhor, um dos principais da sinagoga, e o que ele fez, queridos, acompanhei, versículo 23, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas, que imponhas as mãos para que ela sare e viva. Será que nós hoje, nesse momento, podemos nos colocar no lugar de Jairo? Será que nós podemos nos colocar no lugar desse pai, vendo a sua filha moribunda, vendo a sua filha enferma? Estamos falando em tempo de pandemia, estamos falando num tempo onde muitas pessoas estão enfermas, mas não existe só o Covid, o câncer continua matando. Há pouco tempo vimos uma pastora que é conhecida em muitos lugares, que enfrentou essa doença terrível chamada câncer, e aos seus 56 anos de idade foi chamada pelo Senhor. 56 anos, queridos, nova, mas ela lutou, Antônio, ela perseverou, ela continuou pregando até o fim, ela continuou dando testemunho, ela continuou dizendo: ainda que eu parta, eu verei a glória de Deus. Aleluia. Será que você tem essa fé? Que ainda que a adversidade, Jó disse, ainda que eu venha morrer, eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Sabe, o ser humano, ele tem uma grande necessidade, muitas vezes, de se colocar num lugar de vítima. Havia um desenho, e aí eu entregando minha idade de novo, pastor. Um desenho que tinha um personagem que ficava: ó vida, ó sorte, ó azar. Tem ninguém desse tempo não, né? Pegou esse desenho? Ô Jesus, ei pastor, você não conhece, né? Você conhece? Não, nunca ouviu falar, né? Ninguém é desse tempo. Mas às vezes a gente se coloca assim no lugar daquele personagem. O pastor comentava esses dias que às vezes, e eu estou me policiando, porque eu confesso que às vezes, mas Roberta, às vezes a gente faz isso, né? Chega assim: ai irmã, eu hoje estou com a dor aqui. Aí eu falo: rapaz, eu senti uma dor assim, parece que era maior do que a tua, Carla. Às vezes a gente, sem perceber, irmão Geraldo, parece que a gente está competindo dores, irmã Laíde. Peraí, vamos ver quem vai ganhar, Carla. Peraí, a minha está maior do que a tua, hein? E a gente, às vezes, sem perceber, nono. Ó, a minha coluna travou, hein? Não estava conseguindo mexer a perna. Ih, rapaz, não é que eu estava assim semana passada? Também não estava conseguindo, não. E se a gente não vigiar, parece que a gente, né? A gente pode sentir dores, gente. A gente é ser humano. Amém? Há muitos que estão passando pela adversidade na área da saúde. Eu estou passando. Mas eu creio no poder desse Deus que cura. No poder desse Deus que renova. E é por isso que a gente não se entrega. Tem um louvor, não sei se é da Alda Célia ou da Rose Nascimento, que diz: e a gente não se entrega e não tem bandeira branca. A gente não se entrega, não. E é assim. A vida do crente é nessa certeza de que na tribulação nós temos a esperança caminhando junto conosco, amém? Jairo então se prostra diante do Senhor, e nós vamos ver lá adiante que no meio desse caminho, enquanto Jesus caminhava no meio daquela multidão, o
Quem já não ouviu falar da mulher do fluxo de sangue? Quem nunca ouviu falar naquela mulher que chega a Jesus? Imagine o tempo de adversidade dessa mulher. Imagine, Antônio, quanto dinheiro essa mulher gastou, quanta coisa ela fez para que ela pudesse, auxiliadora, conseguir a cura. E talvez ela nunca teria imaginado que a coisa mais simples da vida dela seria apenas tocar na orla das vestes do Senhor. E às vezes, Aline, a gente faz assim, a gente procura todos os recursos, mas a gente deixa para tocar nas orlas do Senhor quando a gente já não tem mais o recurso, quando a gente já não sabe mais o que fazer, quando deveria ter sido a primeira atitude, tocar no Senhor, nos prostrar diante de Jesus como Jairo fez. E a palavra do Senhor, continue acompanhando aí, não feche sua Bíblia, Marcos capítulo 5, a palavra do Senhor vai dizer, e aí nós vamos pular um pouquinho, porque nós não vamos nos ater na mulher do fluxo de sangue, que eu tenho certeza que você já sabe, esse testemunho, porque eu vejo isso como um testemunho. A palavra do Senhor diz então, no versículo 34, e ele disse, aquela mulher, filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse mal. E aquela mulher foi curada. Mas o versículo 35 diz que, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga e disseram a notícia que certamente ele não queria ouvir. Qual foi essa notícia? A sua filha está morta. Eu, como mãe, não consigo imaginar a dor de um pai, de uma mãe que ouve tal declaração. Mas naquela tribulação que Jairo estava passando, porque era uma tribulação, amém? Era uma adversidade que estava vindo sobre a casa de Jairo. Era uma enfermidade que tomou a vida da sua filha. E naquele momento, enquanto ele estava indo ao mestre, enquanto ele estava buscando, e muitas vezes enquanto nós estamos buscando, enquanto nós estamos nos colocando diante de Deus, batendo a porta de Deus, é aí que o inimigo ele quer vir com palavras. É aí que o inimigo quer vir com as afrontas, para tentar nos fazer recuar. Jairo naquele momento poderia ter dito, morreu, não tem mais nada o que fazer, e simplesmente deixar o mestre e simplesmente sepultar a sua filha. Mas acompanhe aí, Jesus, tendo ouvido essas palavras, versículo 36, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Eu só ouvi um aleluia. Será que você pode dizer aleluia? Será que você pode dizer isso para você, para a tua alma hoje, nessa noite? Não temas, Andréia, crê somente, aleluia. Declare teu nome, diga não temas, crê somente. Permita que o Espírito Santo te diga isso agora, que Ele ministre agora isso no teu coração, porque a provação, a tribulação, que é para que a glória do Senhor seja conhecida, seja exaltado, e saibam que há Deus em Israel, e não permitindo que ninguém o seguisse, que alguém seguisse a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Ontem o pastor falava, ali naquela tarde que nós passamos, há momentos que nós temos que estar em silêncio, Carla. Silêncio não com Deus, entende isso? Mas silêncio diante daqueles que estão te cercando. Cuidado com quem você divide as tuas aflições. Cuidado para quem
você conta as tuas dores. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Não te desanimes. Carrega a tua cruz. E o que tu precisas, conta para Jesus. Aleluia. E tendo chegado, versículo 38, a casa do principal da sinagoga viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam, e entrando lhe disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta. A menina não está morta. A menina não está morta. Aleluia! Porque nós temos um Deus que vence a morte. Nós temos um Deus que quebra os grilhões inimagináveis. Assim como Ele fez com Lázaro. Era para a glória de Deus, era necessário. E ainda que estivesse podre, fedendo, nada pode limitar o poder de Deus, nada. Talvez essa situação adversa que você está passando esteja podre, esteja fedendo. Talvez as pessoas estejam dizendo: não tem jeito. Mas o Senhor Jesus te diz essa noite: não temas, crê somente. E aí é necessário verdadeiramente crer, confiar, que ainda que não seja daquele jeito que a gente imagina, porque lá em 1 Coríntios, eu não me recordo agora o capítulo, o Senhor diz que as coisas vis, as coisas loucas, são aquelas que Ele faz para confundir as sábias. Então, querida, a matemática de Deus, ela é diferente de tudo aquilo que a gente espera. Não é como a gente aprende na escola, porque Deus opera no sobrenatural. Os pensamentos dele, diz a palavra, são infinitamente maiores do que tudo que nós podemos imaginar. Então, não limite o poder de Deus. Se o Senhor está dizendo: não temas, persevere em confiar no Senhor. Se Deus está dizendo: confia, lute com a sua carne para continuar crendo e confiando no Senhor Jesus. Ele é Deus, Ele faz, Ele estabelece, e Ele quer a cada manhã mudar. Abra a sua Bíblia lá no livro de Salmos, Salmos no capítulo 46, onde a palavra do Senhor, ela nos chama atenção nessa noite. O Senhor nos disse: não temas. E agora Ele vai dizer para nós, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Aquieta teu coração nessa noite. Sabe, é difícil. Às vezes a gente luta. Quantas vezes? Eu já perdi a conta. Quantas vezes você já não foi diante de Deus? Essa semana meu esposo conversava comigo e falava: filha, eu abri o coração para Jesus. Os anos passam. Mas nós vamos ver as promessas de Deus. Nós vamos ver as promessas de Deus. Mas chega uma hora que a gente fala assim: Senhor, se apressa um pouquinho, Jesus. E eu peguei carona na conversa que meu esposo teve essa semana com Jesus. Eu falei: Senhor, eu vou pegar carona. Eu falei: Jesus, meio século, Senhor.
Aline, meio século. Vou fazer 50, Senhor. Tua palavra diz que com 70 são enfados, canseiras, Senhor. Só falta 20 anos, Jesus. Daqui a pouco está faltando vigor, Senhor. Daqui a pouco, Jesus, a disposição já não é a mesma de quando eu comecei na tua obra, Senhor. Que não tinha tempo quente. Eu lembro que eu pegava o carro, eu saía com aquela Kombi às vezes, né? Ia de vambora. Falei, Senhor, o pique já não está mais o mesmo, Senhor. Imagina daqui mais alguns anos, Jesus. Mas eu continuo crendo, Senhor. E aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, eu estou compartilhando contigo nessa noite. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor, aleluia. Ele nos manda aquietar o coração, porque Ele nunca perdeu o controle. Ele está no controle de todas as coisas. Ainda que pareça, ainda que aos nossos olhos pareça que não tem jeito, para Ele tem. Porque Ele continua sendo Deus. Ele não mudou. É aquele filho que você está lutando, aquele neto. É aquela pessoa que você está clamando e está dizendo, Senhor, como é que vai ser, Senhor? É aquele casamento. Como é que vai ser, Deus? É aquele problema financeiro que parece que não acaba nunca. Entra mês, sai mês e você não consegue fechar a conta. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Apenas creia e obedeça. Porque necessário é obedecer ao Senhor. É aquele problema de saúde. A mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo. Quantos, queridos, quantos exemplos na Bíblia nós temos para que nós possamos crer. Quem já foi curado aqui de alguma coisa, diga glória a Deus. E será que esse Deus mudou? Será que Ele só te curou uma vez? Será que Ele só teve poder para fazer uma vez? Será que Ele é igual aquele gênio da lâmpada que você só tem 3 pedidos? Não, Ele é Deus imutável, ilimitado, grande em poder, que venceu a morte, que levou as nossas dores, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, foram pelas suas pisaduras que nós somos sarados. Mas eu vou te contar uma coisa. Ainda que você não seja curado, ainda que eu não seja curada, eu vou ver a glória de Deus, aleluia. Você entendeu o que eu te disse? Nós vamos ver a glória de Deus. Paulo pediu, Deus, tira de mim esse espinho. Alguns dizem que era uma enfermidade que Paulo tinha. Mas mesmo com aquele espinho, Paulo nunca deixou de ver a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus na vida dele. Ele viu a glória de Deus em todo momento. Ele viu a glória de Deus em meio às tribulações. Ele viu a glória de Deus porque ele falou, seja no momento que eu tiver a escassez ou que eu estiver na abastança, eu sei viver porque Deus me ensinou em todos os momentos. E o Senhor, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos ensina, Ele nos molda. E seja como for, nós vamos ver a glória de Deus. Você crê nisso? Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Qual foi a resposta que Deus disse para Paulo? Senhor, tira esse espinho, Senhor. Talvez hoje você tenha aí, Senhor, tira o espinho, tira o espinho. E Ele vai te dizendo, a minha graça, a minha graça, a minha graça. Será que você pode dizer isso para você? Eu vou dizer, Andréia, a graça de Jesus te basta. Aleluia.
porque a graça dele, esse favor imerecido que nós recebemos, Camila, mas não merecemos, nos alcançou hoje, nos alcançará amanhã, nos alcançará depois, e depois, e depois, até que ele nos chame. Você crê nisso? Diga amém. A palavra do Senhor no livro de Salmos, e a gente já leu tantas vezes esse texto, mas eu mergulho nos livros de Salmos, eu amo a palavra de Deus, mas o livro de Salmos, ele fala conosco de uma forma diferente. E o Salmo 42, que nós já lemos aqui tantas vezes, ele diz que como o servo brama pela corrente de águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Gente, quem já sentiu sede aí? Com esse calor. Foi na quarta-feira que eu fiz o exame, pastor? Foi quarta? Foi quinta? Quinta. Jejum absoluto ali, não podia nem tomar água. Calorão desse. Falei, Jesus, estou morrendo de sede, Senhor. Não podia tomar água. Tinha que ficar em jejum, Camila, para receber a tal sedação, a tirar o soninho lá. É ruim ficar com sede, não é? Mas quando você está com sede, quando você toma água, Antônio, ai, que refrigério que dá, né? A nossa alma, quando ela está sedenta de Deus, e ela encontra a presença de Jesus, ela se sacia. É só para te dar um exemplo. Lembra desse exemplo, para que você sinta essa necessidade. A palavra de Deus, os filhos de Corá deixaram aqui registrados que como aquele servo, que como um animalzinho quando está com sede, ele às vezes, Camila, dependendo do tempo que ele está ali sedento, dependendo da maneira, ele urra, ele vai ganir, ele vai lançar aquilo que ele sabe fazer para dizer, eu preciso da água. O servo, quando precisa da água, aquele pequeno servo, quando encontra a água, ele se refestela. E assim, que seja o nosso desejo de ser saciado por Deus, amém? Amém, querido? Será que você entende isso? Às vezes a gente vem para a igreja e parece que está carregando um fardo, parece que está vindo, né? Já chega, você está vindo na casa do teu Deus, você está vindo no lugar chamado casa de oração, você está vindo no lugar que o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Chegue a esse lugar na certeza de que Deus vai falar contigo. Chegue a esse lugar na certeza de que Deus tem resposta para você. Chegue a esse lugar na certeza de que Deus está ouvindo a tua oração. Chegue a esse lugar na certeza de que Jesus te convidou através do Espírito Santo de Deus. E aí o salmista diz, contudo, versículo 8, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Versículo 11, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Não temas, crê somente, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Espera em Deus, pois ainda
o louvarei. E para nós encerrarmos, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Naquele testemunho, eu vou chamar assim, do homem que eu creio que as mais duras adversidades passou, que perdeu sua casa, perdeu seus bens, perdeu seus filhos. Quem foi esse homem? Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 14. Jó perdeu tudo. Jó, ele foi provado. E quantas ministrações nós já ouvimos falar de Jó? Nós não passamos 1/3 daquilo que Jó passou. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte, Antônio. Mas o texto que eu quero trazer a nós nesse momento está lá em Jó, capítulo 14. Porque nós estamos falando de esperança. A esperança que há no meio da tribulação, que nos traz a paciência, e a paciência que produzirá em nós a experiência que trará a nós essa bendita esperança em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor diz em Jó 14, 7, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Outra tradução diz os seus frutos. E se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Ao cheiro das águas. O nosso interior, diz a palavra de Deus, fluirão rios de águas vivas. Será que você pode perceber pela fé o cheiro das águas nessa noite? Será que você pode dizer: Senhor, eu quero essa sede, Senhor, do Deus vivo. Eu quero sentir, Senhor, essa sede pela Tua presença. E eu quero entregar, Senhor, as minhas causas aos Teus pés, Senhor. E crer que ao cheiro das águas brotará e ainda dará frutos. Porque esses frutos são para a glória de Deus. O que está parecendo morto, entrega ao Senhor nesse momento. A conversão daquele que você ama está duro, Senhor, está difícil. Quando eu acho que está engrenando, Senhor, acontece alguma coisa. É enfermidade, Senhor, que quando eu acho que está tudo, Senhor, ficando bem, acontece alguma coisa. É a minha vida financeira, Senhor, que quando eu penso, Senhor, que vai engrenar, acontece alguma coisa. Entrega a Jesus nessa noite, porque Ele veio nos convocar para que nós possamos permitir que a nossa fé seja avivada. Não tem faltado palavra nesse lugar, queridos. E cada culto, eu estava lá do outro lado. Domingo eu chorava aos pés do Senhor, mesmo sem estar aqui. Na segunda-feira, meu Deus, como Deus tem falado. E eu fico pensando, por que essa igreja não está lotada de pessoas que têm ouvido a palavra, porque a palavra desperta a nossa fé. A nossa fé. Ela desperta, ela aviva. E onde estão aqueles que estão recebendo a palavra, que estão sendo impactados pela palavra?
Um dia recebem a palavra, no outro escondem essa palavra, jogam ela em algum canto. É preciso crer e obedecer. Amém, queridos? Lance-se ao Senhor nessa noite. E que Ele possa ver em cada um de nós o desejo, a vontade de verdadeiramente nos lançar na presença de Jesus. Você pode ficar de pé? Eu queria te convidar nesse momento para que pela fé você pudesse perceber o cheiro das águas. Que pela fé você possa entrar na presença de Jesus. O Senhor ministrou o nosso coração nessa noite. A adversidade, ela pode acontecer a qualquer momento na nossa vida, na vida de cada um de nós. E talvez hoje, nesse momento, cada um de nós esteja passando pela adversidade de uma forma diferente. Mas Jesus quer agir na vida de todos nós. Você crê nisso? Diga amém. Entrega para o Senhor. É a sua saúde? Entrega a Ele. É a sua vida financeira? Entrega a Ele. É aquele problema familiar? Entrega a Ele. Seja o que for, entrega a Ele nesse momento. Eu queria te dar alguns minutos, porque sabe, às vezes a gente terceiriza a oração. Algumas vezes a gente fica esperando o pastor orar, o diácono, o obreiro, o presbítero, quando Deus quer ouvir a nossa oração, quando Deus quer ouvir aquilo que nós temos a falar com Ele. Então eu queria te dar alguns minutos agora, para que você que ouviu a palavra de Deus, coloque a mão no seu coração. É você e Ele. Eu sei a minha adversidade, eu sei o que eu estou passando, mas só você sabe o que você está passando. Só você sabe aquilo que Deus, Ele tem ministrado ao seu coração. Então diga para Ele agora. Você ouviu uma palavra, onde o Espírito Santo, através da palavra de Deus, diz: aquieta-te, espera, confia, porque tua alma está abatida, porque você se encontra dessa forma. Então fala você agora com Deus, rasga o teu coração diante dEle. Diga para Ele a tua dor, conta para Ele, porque às vezes você perde um tempo precioso conversando com amigos, dividindo com pessoas que não podem fazer nada além de ouvir a sua voz. Mas Jesus, Ele pode ouvir e fazer, Ele pode ouvir e mudar a sua sorte, Ele pode ouvir e vir em seu favor nessa noite. E eu creio que por isso Ele nos trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer mudar a nossa sorte, porque ao cheiro das águas haverá vida, a vida que aqueles dizem que não tem mais jeito, que não há mais o que fazer, mas diante do Senhor há o que fazer. Então entrega agora diante dEle, entrega com fé. Se há algo que você precisa confessar diante do Senhor, confessa agora, entrega, rasga teu coração diante dEle e diz: Jesus, contempla agora, Jesus, o meu coração, Pai. Vê agora, Senhor, a minha dor, Pai. Vê agora, Senhor, contempla, Jesus. Olha, Senhor, essa
isso, Jesus. Eu creio na tua palavra, eu creio no teu poder. Eu creio, Pai. Eu creio, Jesus. E eu espero em ti nessa noite, Senhor. Nós esperamos, Senhor, em ti, Pai.